Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje estaremos falando sobre urbanização. Bom, urbanização, a gente tem que entender o seguinte: ela está necessariamente ligada a seguintes fatores. Veja bem, a gente tem, ao mesmo tempo que há uma urbanização, nós também vamos ver um acúmulo, uma grande quantidade populacional, uma grande quantidade infraestrutural. Aí países mais ricos vão ter melhor infraestrutura, países subdesenvolvidos pior, mas de uma maneira geral a infraestrutura tende a aumentar com a intensificação da urbanização. Aí você tem também a intensificação comercial, a intensificação industrial. Então, onde tem cidades, vai acumular pessoas, indústrias, infraestrutura, comércio. Urbanização, na questão do processo histórico, é um termo muito recente. A partir apenas da Segunda Guerra Mundial, aos dias de hoje, é que a gente foi verificar essa expansão urbana pelo mundo. Antes, na primeira, segunda Revolução Industrial, lá nos séculos XVIII, XIX e até no começo do século XX, isso era especificamente restrito aos países ricos, sobretudo os países europeus e Estados Unidos. Só foi se expandir a partir da segunda metade do século XX, especificamente, sobretudo nos países emergentes. O que é urbanização? Urbanização é a transformação do espaço rural em espaço urbano, tanto em número de habitantes quanto em extensão territorial. Uma sociedade é considerada urbana na medida em que há uma maior população moradora de cidades, em contrapartida, uma menor população rural. A urbanização, ela parte de uma expansão desigual na questão tempo-espaço, uma vez em que, nos países desenvolvidos, a gente observou uma maior estabilidade na oferta infraestrutural, na qualidade de vida, enquanto que hoje, século XXI, da segunda metade do século XX aos dias de hoje, a gente verifica um rápido crescimento urbano nos países emergentes. A questão da expansão urbana é algo mais recente, onde a gente verifica a migração rural-urbana, que se chama êxodo rural, iniciando-se a partir do momento em que a gente teve a Revolução Industrial, no século XVIII. Veja bem, no século XVIII, nós tínhamos apenas, século XVIII para trás, antes dessa Revolução Industrial, a gente tinha apenas 3% da população mundial residindo em cidades. Isso foi mudando principalmente na segunda metade do século XX, portanto, pós-Segunda Guerra Mundial, com fenômenos da industrialização, fenômenos da mecanização da lavoura, agricultura, e em 1950 a gente já observou cerca de 30% da população mundial vivendo nas cidades. Em 2009, esse número já pulou para a metade da população mundial, até mais um pouco, 50%. E a gente tem uma projeção que para 2050, esses números absolutos no mundo chegarão a 68%. Aqui a gente verifica no gráfico a expansão da população urbana em cima de uma diminuição da população rural. De 1950 a 2050,
projetando, a gente verifica, observando o traço da população urbana, olha só, em plena evolução, enquanto que o traço rosa da população rural, a gente verifica uma diminuição gradativa. Esse fator, como já dito, está totalmente ligado ao processo da mecanização das atividades agrícolas, onde a gente verifica uma ampliação do desemprego entre os trabalhadores rurais, fazendo com que estes venham a migrar para as cidades através de ofertas de empregos. Porém, um problema: nem todos os empregos ofertados nas cidades, essa população rural vai conseguir ocupar empregos de melhor qualificação, né? Exige, então, consequentemente, empregos mais bem remunerados vão ser para as pessoas que têm uma melhor qualificação na sua mão de obra. E as pessoas que migram do interior para as cidades vão ter uma pior qualificação da mão de obra, aumentando as desigualdades socioespaciais nos grandes centros urbanos, sobretudo dos países emergentes. Falando então sobre a questão desigual do processo de urbanização, a gente verifica que a urbanização, as taxas de urbanização são mais elevadas nos países mais industrializados, sobretudo os desenvolvidos, mas também verificamos uma elevada urbanização em países emergentes, mas, infelizmente, a nível qualitativo, maior oferta de mão de obra qualificada, melhor infraestrutura, mão de obra mais bem paga, revelando melhores índices de qualidade de vida, a gente vai verificar isso nos países ricos, desenvolvidos, em detrimento dos países mais pobres. Na China e na Índia, sobretudo, também em alguns países emergentes como o Brasil, a gente tem verificado uma grande expansão urbana, mas uma baixa qualidade de vida, revelando-se em problemas urbanos sérios, como desemprego, falta de moradia, salários baixos. China e Índia, apesar de serem os países mais populosos do planeta, hoje eles ainda estão num nível de urbanização mais abaixo do que a média mundial de países ricos e emergentes, enquanto que China, em 2018, a gente verifica na China 59% de taxa de urbanização e na Índia a gente verifica 34%, boa parte dos países emergentes a gente tem verificado índices de urbanização em torno de 80% ou mais. A gente verifica no Brasil uma taxa de urbanização com um pouco mais de 84%. Nos países ricos, esses índices chegam ou até ultrapassam os índices dos 90%. Os países em desenvolvimento não industrializados são aqueles extremamente pobres: Angola, Haiti, Bangladesh, Etiópia, Nepal, entre outros, com uma qualidade de vida extremamente baixa. Quando a gente verifica países extremamente pobres como Etiópia e Nepal, essa elevação urbana não é ampliada. A gente verifica índices abaixo dos 40%, tendo uma infraestrutura extremamente precária, praticamente ausente. Agora, quando a gente vai verificar a relação do crescimento das cidades e a qualidade de vida, historicamente falando, nas duas primeiras revoluções industriais, a gente verificou um crescente e concentrado desenvolvimento e expansão do crescimento dessas cidades em países desenvolvidos, sobretudo Europa e América do Norte, especificamente Estados Unidos.
Esse crescimento ele foi muito intenso, verificando nos séculos XVIII, século XIX, até no início do século XX, uma deteriorização da qualidade de vida. A gente tinha uma crescente urbanização, cada vez mais pessoas se dirigiam para as cidades, mas ainda verificamos bairros sem infraestrutura, graves problemas infraestruturais e qualidade de vida ainda baixa em plenos países desenvolvidos. Só que hoje isso está comum em países em desenvolvimento, como os emergentes, por exemplo, onde a gente verifica em pleno século XXI uma falta de infraestrutura básica, como saneamento, água, esgoto. A gente verifica uma precariedade seríssima nas moradias, sobretudo, como já dito, após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem visto um aumento explosivo de urbanização nos países, sobretudo emergentes, fazendo com que haja um detrimento de salários, qualidade de vida, salários baixos. Bom, isso nos países desenvolvidos a gente já verifica ao contrário. Melhores salários, melhores condições de trabalho, conquistados muitas vezes por movimentos dos trabalhadores, chamados movimentos sociais, e investimentos maciços em infraestrutura dos governantes, fazendo com que a gente tenha, nos países mais ricos, uma expansão das atividades econômicas, associando-se a isso uma maior oferta de qualidade de vida da população. Em Paris, na França, no início do século XX, veja só a precariedade das moradias. A mesma região na França, hoje o Rio canalizado, veja a qualidade de vida, infraestrutura como mudou. Quanto aos países em desenvolvimento, a gente verifica um crescente e acelerado fenômeno dos centros urbanos, a expansão dos grandes centros urbanos, mas associando-se a isso a graves problemas socioespaciais, numa expansão desordenada, a baixa renda dos trabalhadores, onde as pessoas cada vez mais vão morar na periferia, em regiões favelizadas, com uma grande carência infraestrutural. Aqui a gente verifica uma favela na cidade de Calcutá, na Índia. Veja bem, pessoas extremamente precárias morando em uma beirando a linha de um trem. Isso causa submoradias, favelas, cortiços em ocupações completamente irregulares, ou pessoas morando em condições subhumanas na rua. Pessoas morando em condições chamadas de submoradias no mundo. Em 2014, a gente tem uma catalogação de quase 30% de pessoas morando nessas condições altamente precárias. É absurdamente um número alto. Verificando aqui neste mapa, a gente verifica os habitantes de submoradias nas regiões do mundo em desenvolvimento. Um alerta gravíssimo para a África, onde quase 56% vive em condições de submoradia. Falando agora sobre as megas cidades e as cidades globais, a gente verifica até 1950 duas cidades com mais de 10 milhões de habitantes no mundo: Nova York, Estados Unidos, e Tóquio, no Japão. Em 2018, esse número subiu para 31 cidades com mais de 10 milhões de habitantes. A quantidade não necessariamente revela uma qualidade infraestrutural. A gente verifica uma qualidade infraestrutural muito mais relacionada aos países ricos, desenvolvidos, do que os emergentes, que têm carência
na infraestrutura. Sobre as chamadas aglomerações urbanas, o que é uma mancha urbana? Aqui uma imagem de satélite da cidade de São Paulo. As áreas mais escuras são áreas que têm maior quantidade de elementos, como asfalto, concreto, indústrias, poluição, vias de transporte. Então a gente tem tudo isso ligado à expansão da mancha urbana. E quando uma cidade se expande para outras cidades, então duas ou mais cidades acabam fazendo parte de uma mesma mancha urbana, a mesma infraestrutura, como estradas, energia, telecomunicações, transporte, etc., a gente tem esse fenômeno associado ao fenômeno chamado de conurbação. Então, a gente tem o nome de cidades conurbadas, isto é, interligadas a uma única mancha urbana, onde os seus limites se confundem. Há, nessa grande mancha urbana conurbada, um município núcleo, uma cidade mais importante que concentra maior quantidade de capitais, transações financeiras, maior poder econômico. E a gente chama a estas áreas de metrópoles, cidades com uma grande expansão urbana. A gente verifica no mundo cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio, Nova York, Cidade do México, Mumbai, na Índia. Evoluindo o conceito de metrópoles, que são grandes cidades pelo mundo, a gente tem também agora o conceito de megalópolis, que são cidades maiores que as metrópoles, maiores em termos numéricos, em termos de espaçamento mesmo. São metrópoles conurbadas, fazendo com que haja uma concentração de fluxos fortemente interligados de pessoas, capitais, informações, mercadorias, serviços, entre outros. Dentre essas megalópolis, a gente verifica uma grande megalópole nos Estados Unidos, a chamada megalópole Boswash, que se estende de Boston até Washington, verificando aqui no mapa, de Boston até Washington. E a gente também tem, não podemos nos esquecer, além de Boswash, nós temos outras duas grandes megalópolis estadunidenses. A megalópole San, que vai de São Francisco a San Diego, aí já na costa oeste dos Estados Unidos. E a gente tem também a grande megalópole chamada Sheepshead, ou seja, a que vai de Chicago a Pittsburgh, aqui na região abaixo dos Grandes Lagos. No Japão e na Europa, nós também encontramos grandes megalópolis. No Japão, a gente encontra uma megalópole chamada Tokaido, que se estende de Tóquio até a cidade de Osaka. A gente verificando aqui neste mapa, a gente verifica melhor isso, passando por toda a região central do Japão, indo da costa leste a oeste, tendo uma grande extensão territorial. Na verdade, é a maior megalópole mundial, Tokaido, no Japão. A gente verifica uma grande megalópole na Europa, tendo o nome sendo chamada de megalópole supranacional. Uma megalópole que se estende por outros países, engloba vários países, engloba Alemanha, França, Inglaterra, chegando até o norte da Itália. Neste mapa, a gente verifica
esta grande megalópole europeia, ela também é chamada de banana azul. Tem essa grande extensão que vai aqui da Inglaterra, passando pela Holanda, passando pela Alemanha, França, chegando aqui no norte da Itália. No Brasil, nós também verificamos uma megalópole, só que esta megalópole ela não está totalmente conurbada, ela ainda não teve a sua união na sua mancha urbana como as outras megalópolis citadas. Ela ainda está em expansão, indo pela Via Dutra. A gente verifica aqui a grande mancha urbana na cidade do Rio de Janeiro. Verificamos também a cidade global, a grande mancha urbana de São Paulo. E seguindo a Via Dutra, a gente verifica aqui a região em torno de São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá. A gente verifica aqui também, chegando mais ao Rio de Janeiro, Itatiaia, Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, até a gente chegar na grande mancha urbana da cidade do Rio de Janeiro. Sobre a rede urbana mundial. No final do século XX, a gente tem verificado grandes fábricas e indústrias se deslocando para cidades médias e pequenas do interior, porém com oferta de infraestrutura, ou até muitas vezes saindo de regiões como, por exemplo, o sudeste do Brasil em direção ao nordeste do Brasil. Por quê? Em busca de menores custos de produção. Porque no interior, em cidades médias, com uma qualidade infraestrutural suficiente para abrigar essas empresas, porém, no interior, a gente verifica impostos mais baratos, terrenos, salários mais baratos, um custo de produção menor, fazendo com que haja o chamado fenômeno da desconcentração espacial das indústrias, atrás, claro, de uma infraestrutura suficiente. E isso só foi possível através da melhoria dos sistemas de transporte, de telecomunicações, que se expandiu dos grandes centros urbanos para o interior de cidades médias, porém próximas a estes centros urbanos. Se a gente for demais para o interior, a gente já vai ver uma carência infraestrutural grande que não será capaz de abrigar as grandes indústrias. Essa desconcentração a gente verifica também em escala a nível planetário, onde indústrias de países desenvolvidos vão se instalar em países, principalmente os emergentes, atrás de diminuição dos custos produtivos. Aí são as chamadas multinacionais, que se instalam em países emergentes como o Brasil, por exemplo. China e Índia são os grandes campeões de atração dessas multinacionais, para que os custos produtivos sejam derrubados e, consequentemente, aumentam e muito os lucros das grandes empresas que têm as suas sedes em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, entre outros. Com a revolução técnico-científica, esses fluxos globais, cada vez mais a gente tem verificado uma expansão global do capitalismo informacional, onde não mais necessariamente a gente precisa manter um núcleo produtivo num país sede.
esse núcleo produtivo está cada vez mais se expandindo, migrando para as chamadas multinacionais, para os países em desenvolvimento, sobretudo os emergentes, mantendo os escritórios, as sedes, as linhas de investimentos, os principais bancos, os fluxos de capitais nas regiões com maior quantidade de poder econômico, ou seja, nos países mais ricos, desenvolvidos. Então, a gente tem nestes países desenvolvidos o comando do capitalismo informacional. As megacidades, em 2018, elas tinham 31 megacidades. Em 2030, há uma projeção 41 megacidades. Mas, sobretudo, essa expansão tem sido constante em países em desenvolvimento, especialmente os emergentes, onde a gente verifica uma grande expansão urbana, expansão industrial, mas, sobretudo, aumentando a força econômica dos países desenvolvidos, que lá sim eles mantêm os centros de pesquisa, a força econômica acaba se concentrando nos países ricos e a questão da produção está se concentrando nos países em desenvolvimento. Detalhe, Nova York, ela em 1950 era a maior megacidade global. Uma projeção para 2030, Nova York será apenas 14º lugar. É o que eu expliquei. Isso não significará uma perda de poder econômico, muito menos de influência na rede urbana mundial, porque a gente tem visto essa expansão produtiva indo em direção aos países emergentes. As pessoas nos países emergentes ganham menos, elas têm uma maior precarização na qualidade de vida, de empregabilidade. Então, os países ricos estão explorando isso. Quanto à diferença de megacidades e cidades globais, as cidades globais não estão necessariamente relacionadas às megacidades. Enquanto que a gente vê megacidades em expansão, sobretudo a questão da produção industrial, em países emergentes a gente vê esse processo se intensificando cada vez mais. As cidades globais, elas são cidades atualmente, e cada vez mais vão sendo, cidades mais bem equipadas, que possuem maior influência na participação do poder financeiro global, comandando a força econômica mundial, não necessariamente atrelado à questão produtiva. A questão produtiva está mais ligada aos países emergentes. Por quê? Porque as empresas multinacionais se expandem para os países emergentes procurando diminuir os custos, ou seja, são países que vão ofertar um trabalho mal remunerado, vão ofertar um menor custo de produção. Então a gente vai acabar vendo muito mais precarização na qualidade de vida nas megacidades, especialmente de países emergentes, do que nas cidades globais, especificamente países ricos, desenvolvidos. Observando aqui no mapa das cidades globais, a gente verifica basicamente 3 grandes áreas de influência, como é na questão da globalização. A gente pega aqui Estados Unidos, Europa e, sobretudo, Ásia, especificamente Japão. As cidades globais sediam as principais instituições econômicas mundiais, são os verdadeiros centros de comando da globalização capitalista. Lá eles estão reunindo cada vez mais poder de pesquisas, tecnologia, de
concentração do capitalismo informacional, onde a expansão das telecomunicações concentram esses fluxos globais nas mãos dos países desenvolvidos, onde nós verificamos a presença de bolsas de valores, grandes bancos, empresas financeiras e o grande fluxo de capitais. Resumindo, é o poder de quem tem tecnologia. Quem não tem tecnologia, basicamente, é mero produtor de matérias-primas e apenas o que vai receber as filiais das grandes multinacionais. Quando a gente faz uma análise específica de um país emergente, como por exemplo o Brasil, a gente verifica a nossa maior cidade, São Paulo. São Paulo é considerada uma cidade global. É até uma das mais conectadas do mundo. Porém, deixa muito a desejar em termos de infraestrutura, oferta de bens e serviços, qualidade de vida dos moradores. Então, isso basicamente é um reflexo dos países emergentes. A gente tem aqui então um dilema: quantidade não é a mesma coisa que qualidade. E a qualidade de vida dos países emergentes é bastante inferior à dos países ricos. Resumindo o que eu acabei de falar, as megacidades, o termo megacidade é quantitativo, é espaço, tamanho mesmo, maior número de pessoas, maior número de indústrias, maior número de comércio, maior número em questão de infraestrutura. E aí você tem quantidade, mas quando a gente fala de cidades globais, o nível é qualitativo, a qualidade. Então isso reflete no poder de administração do mundo globalizado, nas mãos de poucas cidades globais, de poucos países verdadeiramente desenvolvidos. Então isto se torna independente do tamanho da sua população. A cidade global ela é muito mais forte na influência financeira do que necessariamente o tamanho da sua população. Em dados globais, em pleno século XXI, ou seja, 2018, a gente verifica 46% da população mundial sem acesso à internet. E muito ligado também a sequer acesso à energia elétrica. Então a gente tem verdadeiramente, e infeliz, verificado um desigual acesso à educação e ao trabalho, sobretudo trabalho de qualidade, mais qualificado. Então, a gente tem uma baixa renda. E esta renda, ela é concentrada nas mãos de poucos, onde a gente tem isto se materializando nas paisagens urbanas, sobretudo dos países emergentes, onde a gente verifica uma desigualdade socioespacial. Por exemplo, no México, a gente verifica uma região central, aqui na cidade do México, uma infraestrutura de qualidade, e enquanto que na periferia a gente verifica problemas socioespaciais como submoradias, entre outras coisas. O poder tecnológico de qualidade de vida nos países, nas mãos de países ricos que concentram as cidades globais mais fortes, enquanto que a gente tem uma grande expansão, as chamadas megacidades, a grande urbanização nos países emergentes, onde há uma concentração muito mais de problemas urbanos do que necessariamente força econômica. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.